Ok, então eu vou gravar. Eu acho que já está gravando. Já está gravando. Então, pessoal, muito boa noite, primeiramente a todos. Esse já vai ser o nosso quarto ou quinto encontro já, né? Parece que a coisa vai progredindo. E é sempre muito legal a gente poder encontrar e discutir um pouco astrologia, falar um pouco das coisas, principalmente por ser horária, poucas pessoas discutem astrologia horária. E a gente tem que sempre ver na horária algo muito mais importante do que simplesmente uma pergunta para ser respondida. Ela é muito maior do que isso. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Mas antes de começar, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram, algum esclarecimento que não seja esse mapa ou vão deixar isso para o final? Eu tenho uma dúvida, mas posso até deixar para o final, que eu fiz uma pergunta no grupo sobre o fato da gente... alguém perguntou uma coisa, eu não lembro qual foi a pergunta, mas não era sim ou não. E aí eu falei, mas espera aí, o horário não diz sim ou não? Por que agora... acho que ele falou, tempo em que as coisas vão acontecer. Acho que uma venda de um apartamento, de uma casa, não sei o quê. Eu falei, mas eu fiquei em dúvida mesmo, porque do que eu tinha entendido, a astrologia horária trabalha com perguntas, sim ou não. É oracular. E esse processo oracular de responder sim ou não é a tradição da astrologia horária. Só que eu notei que nos mapas astrais horários, eles são muito mais do que um sim ou não. Eles trazem muito mais coisa para ser dita, né? Por exemplo, eu ia exatamente discutir isso aqui. Quando a gente faz um mapa horário, feito esse que me surgiu num determinado momento, eu estava até lendo um artigo e de repente me surgiu a ideia, muito rapidamente eu abri o mapa, ele já registrou a hora daquele momento. Então, esse momento, quando foi registrado isso, o mapa estava assim. E esse mapa não é um mapa só de uma pergunta, é um mapa que reflete o meu estado cósmico. Então, a pergunta horária vai além do problema a ser respondido. Aliás, tecnicamente, esse mapa que a gente vai explorar, vocês vão ver aqui em cima, deixa eu pôr a setinha para anotar, e aí eu vou mostrar algumas coisas. Deixa eu pôr aqui embaixo. Acho que fica fora do campo que vocês estão vendo. Só para... Não. Então, se vocês olharem aqui, ó, ops, não saiu nada. Draw, seta. Uau, eu achei que estava saindo. Uau. Vocês estão vendo o mapa? Sim. Sim. E por que eu não estou conseguindo? Mouse. Mouse. Então, não sei. Deixe-me clear all drawings e deixa eu ver se ele vai desenhar do lado de cá. Não sei onde está desenhando. Abrir com... Tá, não. Eu vou ter que fazer um share novamente. Stop sharing. E eu vou fazer novamente o share do jeito que eu vou fazer numa área específica, porque área, onde que é a área? Screen 2, aqui, View Chart, isso não deu certo, Advanced, não, Portion of the Screen, ok, então eu vou fazer isso, Share, então eu vou fazer dessa área aqui, deixa eu ver se ele consegue
Vocês estão vendo o mapa agora de novo? Ah, não. Sim. Olha aqui. Não estão, não é possível. Então, Pequeno. Tá dando para ver só naquela primeira tela do SolarPi. Agora sim. Tá. agora vocês estão vendo? Sim. Sim. Ele pôs no outro. Eu prefiro ele ficar aqui na minha frente, aí todo mundo vai ver. Então agora eu acho que eu consigo desenhar. Vamos ver. Annotate. Aí eu trago de novo. E aí eu vou... Então, o que eu estava falando... Agora, eu acho que... Ah, tá bom. Então, o que eu estava falando, ó, Lua fora de curso e ascendente near the boundary, 3 graus, né? Então, esses dois fatos, pela astrologia clássica, eles já nos dizem que o mapa não é para ser respondido. Então, se é mapa de sim ou não e não é para ser respondido, são coisas que a gente está modificando com o tempo. E não é só eu que faço isso, não. Muitos astrólogos, se vocês verem as análises que eles fazem, eles vão além da pergunta e analisam coisas que são essas considerações da astrologia clássica, onde não se analisa. E aí tem o grupo que defende uma coisa muito estrita, fazer astrologia de uma forma muito tradicional. Eu não defendo isso, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa bem mais útil do que simplesmente ficar defendendo uma ideia atávica de alguma coisa. Então a astrologia horária e a astrologia como um todo, ela é muito rica. Então, vocês vão ver, por exemplo, num mapa como esse, aonde que normalmente o Lilly fazia análise de pessoas só pelo ascendente, eu vou além dessa análise pessoal, e aí eu estou mostrando que o ascendente tinha acabado de mudar de Virgem para Libra, e quando a coisa impregnou, veio o influxo astral que me fez fazer a pergunta. Então, isso aqui indica, pela posição do regente de Libra, como eu estava. Eu estava no regente, o corregente tradicional, a Lua, da pergunta e do querente, que no caso era eu, estava em Algol, decapitação, morte por execução, na casa 8, e Vênus querendo saber as bases em que ocorreram essa situação. Então, eu estava influenciado por essas duas condições na hora que o ascendente passou aqui. Então, vocês podem, todo o mapa horário, vocês batem um olho, vocês vão saber de como estava o querente naquele momento. Querendo uma explicação, Vênus em Capricórnio, da qualidade, né, dessa situação no fundo do céu, na parte mais básica do mapa, mais fundamental, e a que sedimenta o passado. Então, havia uma situação no passado. E aí vocês vão ver dentro do mapa muito mais coisa, não é sair respondendo uma questão como essa. Mas vou identificar aqui algumas coisas. Muita gente respondeu muita coisa, falou de várias coisas, e se vocês se prenderem a muitos significadores, vocês não chegam a nada. Não dá para ter um raciocínio. Se eu estou falando de morte, eu estou falando de eixo nodal, eu estou falando de Saturno, eu estou falando de 8ª casa, de complô eu estou falando de 12ª. E esse mapa ninguém falou, mas eu diria que alguém vazou o som. Eu acho que é da Elenir. Peraí que eu tiro, então. Tá. Então, tem que ser analisado por causa derivada. Estou fazendo a pergunta sobre alguém. E esse alguém não sou eu. É o outro, né? É o outro. Então, esse mapa inverte. Ele vira de ponta cabeça, porque ele vai para o descendente. Aqui está o problema. No descendente, a pessoa que eu estou buscando. Então, é uma pessoa regida por Marte. E faz todo sentido que o Marte em conjunto com Urano.
caminhando para Urano, em Urano, a dissolução. Então, o meu estado cósmico me induz a pensar que houve uma explosão, possivelmente proposital, dessa pessoa. Quer dizer, agora faz muito mais sentido. Não é Vênus que eu estou procurando. Eu estou procurando é por Marte. Entenderam? Que alguns mapas a gente tem que ir para o lado onde que o significador está. Não é o... Eu sou um simples querente. Quando eu sou um simples querente de uma coisa maior, se eu estivesse perguntando do Brasil, aí eu iria para a 10ª casa. Entendeu? Se eu estivesse perguntando da agricultura do Brasil, aí eu analisaria o mapa a partir da 4ª casa. É a casa onde eu estou antenando quem é a pessoa. Daí a necessidade da casa derivada. Entenderam? Isso é um fato que normalmente a gente se perde. A gente quer, na ânsia de procurar, a gente tem que saber primeiro de quem eu estou falando. Eu não estou falando de um jornalista, uma 3ª casa, que eu nem ouvia. Sim, eu ouvia, eu perguntei o outro, aquele cara que está na minha frente, não aquele jornalista que me davam notícias interessantes. Que, aliás, o mapa também revela quem era esse jornal, como eu via nesse influxo, que é ligado ao próprio Júpiter, o Júpiter numa posição de alta qualidade, então esse Júpiter tem uma razão de destaque. O jornalismo que ele fazia era significante para mim, entenderam? Então o mapa é meu, só que eu antenei o outro. Então vamos imaginar algumas coisas desse outro. Morte, né? Então aí, qual é a casa da morte dele? É a 2ª casa. Segunda casa. Isso. Ela nasce aonde? Escorpião. Escorpião, regida tradicionalmente por? Marte. Estão vendo como a simbologia é importante? Você tem que antenar para onde está a simbologia. Se a simbologia não na hora que vai falar de Vênus, o que tem Vênus a ver com isso? Agora, a Lua é sempre um corregente dessa coisa. E eu estou falando de morte mesmo. Morte e com a proximidade para lá de satisfatória de Algol. Algol é que manda nessa lua, nessa emoção. Ele foi decapitado. É a mesma simbologia de Perseu. Alguém cortou a cabeça da Medusa. Muito bem. Medusa. A cabeça, se vocês verem, o Boechat era cheio de cobras na cabeça, né? Ele provocava meio mundo. E tem tudo a ver com essa Medusa. Essa simbólica, né? Jamais uma mulher teve cobra na cabeça, mas as cobras são simbólicas. Você tem que entender a Medusa como um decepara o raciocínio, é o corte da cabeça, é o corte da inteligência. Entenderam? O mapa é muito mais significativo do que a gente, na nossa vã sabedoria, vai como um céu se monta desse jeito para fazer uma pergunta como essa. Entendeu? É muito legal o mapa horário, porque ele revela muitas coisas se a gente trabalhar com as simbologias necessárias. A gente pode até não saber tudo o que está acontecendo, mas bastaria um elemento como esse, como o Marte e o Urano, e que está fazendo, ele é o Apex, né? Se você sabem que é Apex? Não. Então, deixe-me limpar tudo isso aqui. Clear. Então, o Apex, eu estou falando de um T-square. Ah, tá.
e o t-square é formado de uma oposição, que no caso é a base, o eixo nodal, e o ponto para onde esse eixo nodal se apoia, 29 graus, também está em órbita com o eixo nodal, tá? Então, Marte conjunto a Urano forma essa conjunção fortíssima e que está em conjunto ao eixo nodal, que é o eixo maior da fatalidade. Então, a gente poderia, num primeiro julgamento, dizer que foi uma coisa de fatalidade. Foi uma coisa que tem tudo a ver com Marte e Urano, a morte dele, e foi uma coisa de fatalidade. Desejada, hein? Por muitos. E aonde que a gente vai ver esses muitos? Vamos ver na 12 dele, ó. A 12 dele são os inimigos secretos dele. E os inimigos dele de frente são todos ligados a Libra, ligado a Vênus, ligado ao conservadorismo, ligado a essa necessidade de transformação e achar que ele falasse mais do que ele deveria falar. Então, tem inimigos declarados. E esses inimigos declarados são aqueles que detêm o poder. Porque Saturno, que rege a casa onde que está essa Vênus, o que está recebendo essa Vênus, ele está junto com a estrela Vega, né? Aqui, ó. Saturno ele está conjunto a Vega. Vega é uma estrela tipicamente ligada ao poder. Então, os grandes inimigos deles declarados não é os que estão ocultos, não. A Ana chegou aí. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Então, estão gravando por causa de você. Então, eu vou parar de gravar, certo? Não, deixa aí. Obrigada. Tá bom, Ana. Então, gente, você vê esse Saturno conjunto à estrela Vega, que é muito importante isso aqui. E tem alguns detalhes muito interessantes. O Sol, que é o símbolo maior da vida, em conjunção com o ascendente do Brasil, essas coisas todas, né? O Sol aqui, 23 graus de Aquário e descendente com o Brasil. Olha o Sol, o ponto que ele foi dar na parte arábica, fatalidade. Se é fatalidade, nós já temos dois sinais aqui de fatalidade. Um é o apex desse t-square, onde que nós estamos realmente nos vinculando a um destino fatalístico em função do nodo. O outro é a fatalidade. Muito bem. Mas essa fatalidade, nós já vimos que é com Marte e com Urano, os regentes da 7ª casa e da 8ª casa dele, que é a morte, a casa da morte. Além disso, os inimigos dele realmente desejavam a morte. Mas nós temos aqui os inimigos ocultos. Eles não estão envolvidos diretamente com o regente da 8ª casa. É aí que a gente vê o assassinato. Quem matou quem? Você tem que saber se é Vênus. Vênus está longe de 29 graus. Não foi ela quem matou, não foram os inimigos declarados. E nem foram os inimigos ocultos que estão num plano até superior, que não vem à Terra, porque eles estão em peixes, né? São jornalistas, eventualmente, que no signo de peixes estão mudos, né? Jornalistas imutecidos ou ciumentos, ou que não querem nem sabem o que estão pensando, porque esse signo não vem na Terra. Ele não tem amarras na Terra. Então, é o famoso signo interceptado. Ele está no espaço. Como ele está no espaço, ele não se manifesta de forma terrena. E nem ele faz ângulos ruins com Marte, e Urano também, que não deixa de representar esse quadro aí do Boechat.
que é o Marte Urano. Ele, na verdade, era Câncer, né? Isso. Câncer, e você vê que o Sol dele, acho que a 13 graus, 13 de julho, o Sol devia estar em torno de 20 e poucos graus, devia estar nessa região aqui do mapa, no meio do céu, né? Mas desse mapa, mas não era nem ele fisicamente, mas de qualquer forma é um Sol que estava querendo fazer uma conjunção com o eixo do Dharma, quer dizer, é a passagem de uma encarnação para outra, né? Para um processo de continuidade do espírito. O que está indicando isso pelo eixo nodal, que estava na programação essa passagem dele. Era isso. Eu não vejo um símbolo aqui muito pertinente que indica uma morte causada por alguém. Apesar de um detalhe, vocês sabem que em inglês o que é breathen? Não é de respirar, não. Não. Aí é breathe, né? É. Breathen é o plural na antiguidade, né? Hoje a gente fala brothers. Antigamente falava brethren. Era um plural irregular de brother, de irmão. Na verdade, indica irmandade, irmãos. Irmandade. Irmandade, para ele, era os jornalistas. Esse Marte Urano, na verdade, em oposição a Brethren, seria o que estaria arrancando ele da Irmandade, do circuito jornalista. Eu não vejo isso como sendo a maldade em si está em Marte Urano, não no oposto, que seria o oposto, que seria o ponto da Irmandade. A Irmandade está, inclusive, dentro da cúspide da 7ª casa dele. Que seria, eventualmente, irmãos, irmandade, nesse caso, de confraria. Adão, Oi. eu não consegui entender muito o que você falou no final aí da Irmandade. A Irmandade é casa 11 ou... Não. Brethren é a parte arábica, está aqui embaixo. Você está vendo? Ah, tá, peraí, deixa eu diminuir aqui. Ah, tá, Brethren. Brethren significa irmandade. Tá, e está em Marte. É isso? Não, Marte está oposto à Irmandade. E Urano, conjunto a Marte, também está oposto. Ah, tá. Ele está em Libra porque ele está oposto. Seria isso. Não, é um ponto calculado. A parte arábica é um ponto calculado. Eu não sei de cor aqui a regra dele. Mas eu posso procurar e depois mandar. Tá. O ascendente desse mapa está em oposição aos inimigos privados. Mas inimigos privados, a gente já sabe, seria ele próprio. Ou onde que estaria nascendo. Quer dizer, ele na mão dos inimigos privados? Pode até ser. Mas aqui poderia até entender que ele teria caído na mão de algum inimigo e foi vítima disso. E o meio do céu está conjunto à fortuna. Isso, e é bem uma conjunção bem certeira, porque o meio do céu, a fortuna conjunto ao meio do céu, não é um fato frequente. Depende do Sol, da Lua e do ascendente. E cair tão junto ao meio do céu e é o ponto maior da prosperidade. E como a casa 10, a cúspide da 10, o meio do céu, indica para onde nós vamos, a morte em si, ela representa um ponto de prosperidade. Então, só pode ser por fatalidade, porque o único lucro que uma pessoa tem ao morrer é continuar o processo reencarnatório.
Aí, seja por acidente, seja por morte natural. Normalmente, suicídios, esse ponto da fortuna, ele dá em casas tipo 12, 8, não é nunca no meio do céu. Tá? Seja em horária, seja em condições de... Bom, algumas estrelas interessantes da nébula. A Lua estava mal de uma forma geral, apesar dela estar em Touro, ela estava conjunta ao Gol e paralela em declinação à da nébula. Né? É muito importante as chamados paralelos, além das longitudes, a chamada coincidência longitudinal, a altura em que o astro está, se ele está paralelo, ele está na mesma altura da estrela, como se no céu descrevesse um círculo, e nesse círculo há uma migração da estrela e da Lua junto. Então, é o chamado ponto de paralelo dos dois. Aí. O antiparalelo seria no círculo oposto, no hemisfério sul. Então, ele faz o papel de conjunção ou não? Faz. Faz? Mas tem que estar em menos de 1 grau. Aqui estava exatamente em... Está vendo que é 1 segundo que está a diferença? Está muito pequenininho, mas para vocês... E Fomalhaut, de Nebelgide, Vega, muito importante nesse caso. E quando está em paralelo, eu posso dizer que é uma oposição? Equivale a uma oposição. Tá. Que é o positivo e negativo, né? Quando está no hemisfério sul ou norte, uma coisa assim. Isso. Tá. Agora, o que eu falo dessa estrela Chiate, aqui, ó, Chiate, a roda da fortuna está em paralelo com a estrela Chiate. Chiate é outra estrela que ela está a 29 graus de, isso em longitude zodiacal, 29 graus de peixes. Mas o paralelo indica que está na mesma altura da estrela Chiate. E Chiate sempre tem a ver com morte, sempre tem a ver com problemas ligados a perdas. É uma estrela muito complicada. Tem muito suicídio com a presença de Chiate. Eu mesmo já vi incêndios sendo causados com a posição do Sol bem na passagem do peixes. Na verdade, Chiate está aqui, ó. Está bem próximo do descendente, ó, aqui nessa região. Está fazendo uma quadratura quase, né? Não, ela está no semicírculo com aquela capetinha, com os capetinhos aqui, né? Mas é o grau onde que forma isso. Eu quero dizer com a roda da fortuna. Ah, sim. Né? Mas não só a quadratura existe, mas é 2 graus para essa quadratura exata, mas a roda da fortuna, ela... E a roda da fortuna, você sabe que tem a ver com destino, né? Ela é uma roda que indica prosperidade, mas é uma prosperidade ligada à fatalidade, ao destino. Uma coisa meio... Ela pode tanto jogar para um lado quanto para o outro, mas na visão dos humanos, não na visão do céu. Porque a roda da fortuna, ela liga 3 pontos: o Sol, a Lua e o Ascendente. Ela liga os famosos 3 estágios do ser encarnado: a alma, o espírito e o corpo físico. Né? A alma é a emoção e o espírito é o ser eterno que tem dentro da gente. Isso são visões esotéricas, né? Da astrologia. Não sei quem não acredita e não precisa pensar nesses termos, mas a astrologia faz mais sentido quando você começa a pensar que a astrologia é para a alma e não propriamente para uma vida. E uma das maiores... Dizem que a roda da fortuna pode ser considerado o segundo ascendente? Isso procede? Na verdade, é o ponto de união
dos 3 grandes elementos que compõem um ser vivo: a alma, o espírito e o corpo físico. Ela une os 3. Ela é o ponto que, se bem trabalhado, é o ponto da prosperidade. É para onde a pessoa tem que caminhar. Onde está a sua roda da fortuna, vá para ela que você vai ser feliz. Você vai prosperar com ela. Nos elementos, na casa que está, no signo que está. Ela é sempre uma parceira de uma boa compreensão. Isso falando do mapa natal, né? E eu achei interessante que esse Urano também, ele começa a casa 12. Apesar de estar no céu, igual você falou, ele, quer dizer, a casa 12 começa em Aquário. Isso, a casa 12. Né? E o Sol entrando na 12 também, você vê aí que tá menos, basicamente o Sol tá na 12, porque olha, ele tá 23,58 e aqui é 24,19. Quer dizer, aqui é 24, ele entrou na 12. É uma questão entre eu fazer um mapa e fazer aqui, essa deve ter sido a diferença do tempo que ele já estava na 12 da pessoa, né? Então seria o destino dele mesmo. Né? Com esse eixo nodal aí, bem aparente. Pode até ser que surjam coisas aí ligadas a eventuais crimes, mas por esse mapa eu ficaria até tranquilo para dizer que eu não estou vendo realmente uma pessoa atacando ele. Nem o elemento da 7ª casa dele, nem da 12ª casa. Que ele tinha inimigos? Tinha. E está bem claro aqui os inimigos abertos, ligados a Vênus em Capricórnio e caminhando para Saturno, né? E Plutão. Inimigos declarados. São pessoas ligadas ao poder. Ele era realmente um crítico de pessoas do poder. E esses coisas meio espirituais, obsessores talvez, né, que não vem no plano da Terra, né? Então são espíritos que o atormentavam diuturnamente, né? Ele era encapetado, né? Para falar, ele não tinha papa na língua, né? Então não devia ser muito bento, não. Tá bom? Agora, bom, vamos assim, de, vamos dizer assim, não acidente, se você achasse que fosse um atentado, o que teria que estar vindo no mapa? Um Marte ligado a esse Netuno, alguma coisa? O seguinte, a gente tem 2 áreas no mapa astral que indicam morte. A morte visual, que é a 8ª casa, e a morte espiritual, que é a 9ª, e a casa do fim das coisas, do corpo físico mesmo, que é a 4ª casa. Aliás, é onde a Vênus está. A 4ª casa no mapa e aonde está a roda da fortuna na referência dele, na 4ª casa dele. Você entende? Então, tudo isso indica a morte potencial. Agora, para ter a morte num mapa horário, você tem que ter aspecto, principalmente aspectos negativos dos agentes, dos regentes dessas casas com o regente da casa do querente. Eu não estou vendo, olha, Marte está conjunto a Urano, tá? Você pode até pensar que esse Urano é regente da 12ª casa e foi por condição desses agentes meio espirituais e meio fora aí das cogitações físicas, ele poderia estar influenciando nesse Marte que era o que estava regendo ele. Mas eu não ficaria... Isso daqui é um aspecto assim que eu consideraria até frágil, né? Se eu tivesse que considerar uma morte fatalística como a que eu estou vendo. E até o próprio acidente, né? Esse Marte Urano, né? Essa queda do helicóptero.
claro, é uma coisa típica de acidente aéreo. Foi um acidente. O acidente o matou. Foi o ponto da fatalidade, né? Então, peraí, só para retomar um pouquinho, Adonis, então, quando eu vou pensar um mapa horário, eu estou fazendo a pergunta para o outro, né? Então, é o que aconteceu com você. Você pensou no outro quando você foi fazer a tua pergunta. É. Então, eu começo pela casa 7. Porque eu estava assim o tempo todo... Sempre que o outro pode ser seu pai, o outro pode ser seu amigo, o outro pode ser dentista seu, o outro pode ser o Boechat. Se eu estou pensando em uma pessoa e eu não vejo graus de parentesco ou de amizade com essa pessoa, mas eu estou pensando, eu estou focado, eu estou perguntando sobre aquela pessoa, é o outro, é a sétima casa, sempre. Tá, essa é uma questão. Então, aí a Lua, nessa hora, o que ela teria a ver com o fato dele estar com a morte dele? Se ela aí vai ter um significado de segunda casa para ele, para a gente. Na leitura que a gente está fazendo é segunda casa. Então, a Lua, em tese, não teria nada a ver. A segunda casa dele, né? Se eu estou considerando... Não, a Lua tem a ver com a pergunta. A pergunta é o querente e a casa da pergunta é sempre a primeira casa também. A pergunta é sobre morte. Quando eu fiz a pergunta, aí vale o mapa normal, o mapa da pergunta, ele joga o corregente do ascendente na casa da morte e o corregente e o regente da primeira casa na quarta casa. Eu analisei assim, Adonis, eu olhei só a pergunta mesmo, aí eu vi a Vênus no fim, que seria na quarta casa, né, e essa Lua marcando aí a oitava. Eu pensei mais assim, eu esqueci de olhar esse outro lado, que é o outro. Não, a pergunta horária tem que ser bem entendida. Ela não é só a pergunta em si, não é só o querente e não é só a primeira casa, que se refere à pergunta mesmo. Primeira casa sempre é a pergunta. Mas Elias fala que essa pergunta é pobre, porque ela não esperou chegar nem 3 graus, né? Eu falei assim, você está adiantado, você está pensando mais rápido do que deve. É isso que a pergunta está falando. Dá um tempo, para de raciocinar que o outro morreu, porque a pergunta foi quase uma resposta positiva, né? Ele teve, na minha cabeça, ele morreu decapitado por ordem de alguém. Aí a pergunta fala assim, não, calma lá, vamos raciocinar. Então, ela me faz pensar na análise da horária. Tanto é que quando eu coloquei o mapa lá para vocês e falei assim, eu não quero analisá-lo, vou deixar o pessoal falar. Mas depois eu falei assim, não vou analisar, eu prefiro analisar com vocês, porque aí eu poderia explicar uma série de outras coisas que me permitiu, passado um dia, né? Olha que o tempo às vezes é marcado pelo próprio ascendente. A maturidade mental minha demorou um dia para chegar no equilíbrio de poder responder a pergunta. Até isso o mapa mostra. O tempo aqui de 1 grau é um dia que passou. E aí a resposta vem. Então, certas coisas... A astrologia horária é uma loucura. Como você analisa o mapa, você tem que primeiramente abstrair. Sair respondendo não adianta. Deixa eu perguntar uma outra coisa. O nodo, quando o nodo está em cima do ascendente, significa que eu também não consigo resposta? O nodo em cima do ascendente. Não é que não consegue, não. Eu acho perigosíssimo o nodo em cima do ascendente. Se for o nodo sul, tem a ver com trabalhos, sejam eles kármicos ou reencarnatórios, e está relacionado normalmente com relacionamentos, porque do outro lado está o nodo norte ou sul, com problema ou com
problemas karmáticos ou dharmáticos. Entenderam? Então, eixo nodal e ascendente combinam desde que estão ligados a problemas ligados à espiritualidade. E quem antena isso está com esse problema, porque ele acabou de pegar o nó e tacou ele no ascendente. Entendeu? Imagine, isso, a probabilidade disso acontecer é mínima. Se acontece, ele está acertando 1 em 180, porque ou pode dar lá ou pode acontecer 2 vezes no dia. Mas acontece num eixo de 4 minutos. Numa janelinha de 4 minutos de tempo. É raríssimo. Quando acontecer, pode ter certeza, tem coisa aí. Então, porque hoje eu fiz uma pergunta, e por que eu estou trazendo isso? Que eu falei, bom, deixa eu tentar entender essas coisas todas que a gente está vendo, porque é mais Saturno, está perto do ascendente. Eu fiz uma pergunta, e aí, quando eu fui analisar, eu falei, nossa, mas o nódulo lunar está em cima do ascendente? Eu posso responder? Essa pergunta tem resposta ou não tem? Você não pode... não é uma receita de bolo. Eu acho que tem resposta, sim. Porque, apesar dele já estar quase, se for, a 26 graus mesmo, o grau do... Assim, pela tradição da astrologia, o ângulo dos nodos, o ângulo, é negativo em todo o mapa. No caso aqui ele está 26 graus, ele é negativo em todos os 26 graus de todos os signos. Isso já é uma coisa que mostra a importância desses nodos. E sempre na astrologia horária, o nodo é considerado um ponto negativo. Seja ele o Caput ou o Cauda Draconis. Então, tanto um quanto o outro. Vale para o Natal também ou não? Para o mapa natal? Ai, meu Deus. O grau que eu estou falando. Não. De hoje, né? Não vale, não. Porque se você começar aí, você vai ter problema. Quem tem o grau dos nodos, nasceu com o grau dos nodos, é um iniciado, né? E é um ponto de fatalidade. Eu respeito muito os nodos. Não respeitava, não. Não gostava dos nodos, ligar para lá. Tá? Mas até o dia que eu vi que o meu eixo nodal ele está conjunto a 2 outros planetas, tudo em ponto partil. Então eu falei assim, ou isso é uma missão ou um desastre geral. Como eu já vivi até essa idade de 66 anos, eu acho que é uma missão. Eu tenho que utilizar ele, que está na 9ª casa, né? 9ª, 3ª, dar aula. Esse é meu pecado. Mas é muito bom ter você como professor, então pode continuar. Pode, né? Agora explora o meu nodo, né? Tá bom. Agora explora o coitado do meu nodo. Aliás, o Boechat nasceu muito próximo de mim. Eu sou de 1º de setembro, ele é de 13 de julho, daquele mesmo ano, de 52. Bem, Adão. Oi, tudo bom, Léo? Tu tem o nodo na cabeça na 3 ou lá no norte, lá em cima? Não, o nó do sul. Lá em cima. O nó do sul está na 3. Ah. O nó desculpa, o Caput Draconis, o nó do norte, ele está na 3. E o karmático, ele está na 9ª casa. Né? É a mesma coisa que o meu, né? Peraí, mas a leitura não é assim? Quando você está com o nódo norte num determinado lugar, você sai, então você deve ter saído você precisa sair daquele escopo de olhar para o mundo, das grandes filosofias e tal, e ir para 3, não é isso? Porque essa leitura que eu sentido tenho. não é só viver na filosofia. A 9ª casa, ela não consegue dar aulas perfeitamente. Ela tem toda a tecnologia na cabeça. O meu grande destino seria a 3ª casa. Eu ensino mais pé no chão. Né? É trazer aquela confusão que eu tenho na cabeça, que é uma confusão, hein, gente?
Eu tenho Mercúrio conjunto exato a Plutão em cima do eixo nodal. Não é fácil, tudo na nona casa. Imagina como é que essa cabeça fica montando o dia inteiro coisa, e quando é para ensinar, para falar, tem dificuldades. Interessante isso aí. Alguém está ouvindo Edith Piaf? Meu Deus do céu, quem está com o rádio ligado aí? Não sei. Interessante isso aí dos nódulos, né? Então, o eixo nodal, ele é muito importante, mas tem que saber interpretá-lo. E na astrologia horária, ele é um ponto de muita informação, apesar dele ser muito negativo, normalmente. Aqui nesse mapa, então, de morte, ele está bem caracterizado. Negativo? Porque assim, quando eu olho o meu eu tenho o nó do norte na quarta casa. E é verdade, quer dizer, eu sempre fui muito ligada nas coisas que eu queria chegar num patamar mais de status, e quando na verdade eu tinha que voltar para as minhas bases, para as minhas raízes, né? E isso eu não vejo como sendo algo negativo, eu vejo como sendo um aprendizado para mim. Não, para mapa natal é outra coisa, para mapa horário é negativo. Ah, tá. Para mapa natal é positivo. Porque o mapa horário, ele não quer pensar no passado e no futuro. Ele quer pensar no presente, resolver um problema. Ah, tá. Daí o grande problema de se interpretar nodos. Não vai dar certo? Considere pontos nodais pontos de, por exemplo, uma determinada conjunção, um planeta lento, vamos supor, né? No caso aqui, Plutão, está muito próximo do eixo nodal. Vamos supor que ele estivesse em cima do eixo nodal. Aí, a solução do problema seria uma conjunção de Vênus com Plutão. Como está no eixo nodal, pode ter certeza, não é uma conjunção positiva, é uma conjunção negativa. E quando esse eixo nodal ficar passando, que ele está passando, né? Ele está voltando para cima de Plutão, para cima de Saturno. E esses dois aí vão encontrar com o eixo nodal. Essas datas são até bem marcadas aí. Elas estão próximas. Isso não é bom sinal. Alguma coisa vai acontecer. Aliás, muita coisa está acontecendo. A Venezuela está para ser invadida a qualquer momento. Né? E não só isso. Esses dias, hoje a gente tem falado muito da quantidade de coisas que estão acontecendo do dia 28, que é quando aconteceu aquela questão lá em Brumadinho, para agora. É gente morrendo todo dia. Hoje morreu a Bibi Ferreira, enfim. Morrendo gente. Gente que mexe com o nosso sentimento, né? Por exemplo, a Bibi, excelente atriz, né? Então, falando aí da Edith Piaf, ela cantava tanta de Piaf. Sim. Mas, e aí eu fiquei... O pessoal me pergunta, mas e aí, o que é isso? Eu falei, olha, isso deve ter alguma coisa a ver com a equipe, com a eclipse. Porque não é possível que num prazo tão curto tantas coisas estejam acontecendo em nível de Brasil, né? Não sei do mundo, não fiz conotação com o mundo, mas no Brasil sim. No mundo está uma desgraça total, né? Sim, a África, o Oriente Médio sempre com problemas. Qualquer dia, monge tibetano vai sair batendo em cristão. Alguma coisa vai acontecer. O fogo no sul do Chile, pegou um fogo no sul do Chile, lá queimou não sei quanto mais no sul do Chile. O pessoal não foi vulcão, muito. Não? Foi vulcão? Fogo. Fogo mesmo? Que nem aconteceu no Wyoming e lá na área de Nevada, só que o pessoal ficou comentando do furacão nos Estados Unidos, mas o desastre nas florestas do Wyoming, Nevada, aquelas áreas, aquilo foi terrível, aquilo ali foi terrível. Não, aqui... que o pessoal ficou comentando lá da Flórida, do furacão. Não é fácil esse encontro de Marte e Urano, isso daí é muito violento,
e a gente já vê logo o incentivo bélico dos Estados Unidos, né? E o Trump já querendo mandar 5.000 para a Colômbia. No fundo, vai querer invadir, né? Porque ele adora a polícia do mundo, né? Mas já tem gente lá. Não, mas já está o pessoal lá, tudo do lado ali. Já estão lá. Desembarcaram lá já. Eu acredito que isso já aí é uma questão de tempo. Eles vão acabar matando Maduro. Já foi dito, né? Ou ele renuncia, porque do Papa ele não vai ter bênção nenhum, só lá na eternidade. Já foi dito pra ele. Só se o Papa for doido, né? Nem Jesus ia lá, né? Ele foi dito pra ele, foi bem claro. Se entrega numa boa, que nem o Putin tá a fim de te aguentar. Te entrega numa boa. Mas o negócio tá feio. Então, olha, o grau do último eclipse tá até aqui, ó. Aonde? Aqui em cima, ó. Foi 0 grau 51 de Leão, né? Se a gente olhar, onde que estava o eixo nodal, ele migrou, né, de Leão para Câncer. Então, você vê que fundamentalmente esse eixo nodal ele está numa posição que meio que faz uma quadratura, um T-square com o Urano. Quer dizer, o Sol estava aqui e a Lua, voltando tudo aqui, ela estava aqui. Então, essa oposição Sol-Lua estava em quadratura com esse ponto onde formou a conjunção Urano. Se você tivesse o mapa natal dele, digamos assim, certinho, daria para ver que seria algum problema de acidente ou final de vida? Vamos ver aqui, ó. De quem que você está falando? Boechat, né? Eu tô perguntando se o Adon tivesse o mapa natal do Boechat. Acho que é 13 de junho. O Natal teria algo sobre o final de vida dele? É 13 de julho. 13 de julho de 1952, é isso? Isso foi... Vamos fazer um mapa do meio-dia. Ele nasceu em Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina. Argentina. Isso aí foi um acidente, não foi nada conspirado. Não, gente, se o mapa dele... esse mapa do meio-dia, olha aí, deixa eu limpar isso tudo aí, tá? Clear all dress. Então, nesse mapa do meio-dia, olha, normalmente mapas de meio-dia são muito complexos, né? Olha a quantidade de coisa que está em Câncer. 26. Vamos ver aqui o outro mapa. Deixa eu tirar fora aqui. Cadê o outro mapa? Tô doido. Engraçado que deu a mesma coisa, Libra com Ares. Né? No meio-dia, né? É horrível ver essas coisas, né? Porque você vê que a roda da fortuna, mas eu não posso considerar esse mapa assim, não, né? Então, ele tinha uma conjunção de Vênus, bom, tá bem próximo do que ele normalmente era como jornalista, né? Você vê aqui Netuno, oposição à Lua. Essa Lua podia estar para cima ou para baixo. 15 graus de Touro, Júpiter. Eu tenho esse Júpiter a 20 graus. Eu nasci um pouco depois dele. 20 graus. E o eixo nodal, que está aqui, 21 graus de Leão. Exatamente na mesma posição. Em conjunto com, você vê, ele também tinha a mesma coisa que eu, ó, Mercúrio, Plutão e eixo nodal sul. Isso aqui é um capeta, para falar mal, né? Eu já fui muito briguento, e ele era briguento.
Então é bem o estilo, só que é bem um em cima do outro, né? Hoje que eu estou mais controlado, mas eu saía brigando assim, qualquer coisa me irritava, né? Então hoje eu tomo remédio de pressão. Então... Você briga com você mesmo? Eu brigo com minha capacidade e eu acho que eu sou burro demais, então eu fico meio que brigando comigo. Mas esse Sol conjunto tem Netuno, Saturno e Netuno também em Libra, né? Isso era uma coisa interessante, esse mapa aqui. Mas é difícil analisar porque eu estou vendo casos, eu não consigo me desvencilhar das casas. Tá certo. Mas de qualquer forma, se a gente quer ver o mapa aqui, 29 graus de Áries e a Lua deu 24 graus de Touro. Se não me engano, lá estava o Júpiter dele. E o nódulo está 26 graus, igual a Vênus, né, dele lá. O nódo... Está 26 graus. Está no mesmo grau. O nódo aqui da pergunta deu 26. E a Vênus dele está 26 graus. Graus, que é o ascendente do momento. Tem coincidências aí, né? Aí precisaria fazer o mapa direitinho. Agora, Adão, a gente pode começar a fazer algumas perguntas sobre estrelas fixas? Pode, agora? Se eu souber, eu não sei. Claro que você vai saber, né? Eu não sei nada. O eixo nodal na 3, na 9, tem que dar alguma resposta. Isso, acaba comigo agora. Já sabe o mapa? Mas é porque semana passada, uma das coisas que eu fiquei em dúvida foi a Eleni que colocou, pediu para você mostrar o possível mapa dos atentados lá de Nova York. Tá. Aí você observou que a casa 8 era Touro e, teoricamente, a estrela Algol estaria na casa 8 em Touro. Mas ela estava numa casa, ela não estava explicitamente ligada a algum mapa, algum planeta, né? Algum aspecto, nada. Então, como é que ela pode ali fazer quer dizer, como é que ela pode atuar ali, assim, numa casa inteira? Eu achei assim meio estranho. Não vamos pensar assim, não. A gente não tem que ver a mensagem que o mapa passa. Então vamos pegar o mapa de lá. E não propriamente se a estrela, quando bate um significador na estrela, é que é importante, mas não o contrário. Mas aí, mesmo não tendo planeta nenhum, nada, você pode considerar? Não é só Algol que existe, né? Nesse caso, eu acho que você estava falando de Algol. Ela está na 8ª, mas não necessariamente é um ponto importante. Mas vamos pegar. No caso de Nova York, ela já é importante por ela mesma, não é? Deixa eu ver se eu acho esse mapa. A Chapecoense também foi a mesma situação. Torres Gêmeas. Torres Gêmeas. Aí, open. E aí... então... O mapa, o recado que o mapa dá, não é propriamente com Algol aqui, ó. É isso que eu pensei. Não, porque não podemos imaginar que Algol seja o elemento decapitador nesse caso. A gente tem que ver, nesse evento, com essa roda da fortuna na 10ª casa e em Câncer, bem em cima do Estados Unidos, né? O mapa dos Estados Unidos está aqui, ele é canceriano, em cima desse Júpiter. Você vê, o Júpiter passando em cima do Sol dos Estados Unidos deu o mapa das Torres Gêmeas. O quê? Qual é a mensagem? A mensagem desse Júpiter é uma mensagem aqui, ó, de destruição, de transformação. Então, e se você vê o planeta que está no ascendente, que gerou
porque olha que coincidência, desse mapa de 8,42, Mercúrio está cravadíssimo no ascendente. Ele está trazendo uma outra mensagem, uma mensagem de nona casa, do islamismo do islamismo, né? Ali falando de coisas ligadas à religião. E a dificuldade de lidar com isso, porque Saturno... Então, a mensagem era religiosa. Esse é o primeiro momento. Então, é o sacrifício da criança, né? É o sacrifício das ideias. Quadratura do meio do céu com o Mercúrio, né? Então você vê quadratura de Júpiter com Netuno. Júpiter, o grande e regente de Plutão, né? Esse sim é o planeta que estava em oposição a Saturno na nona casa. Então, se a gente vê, a mensagem do mapa é uma mensagem de extremismo islâmico, de extremismo religioso. Não é propriamente a estrela que influencia, mas vamos ver quais eram as estrelas daquele dia, daquele momento que estavam nesse mapa e que mensagem que ela traz. Vamos ver. Esse mapa aqui tinha a estrela Betelgeuse, Polaris, e Ramal de novo e Pollux. Mas vamos pegar a estrela Betelgeuse. Betelgeuse é uma estrela interessante. Betelgeuse, aqui. Ela é uma constelação. É uma estrela da constelação de Órion, né? E ela é extremamente forte. É uma das maiores estrelas que fala. E ela é uma estrela vermelha. Grande, 400 vezes maior que o Sol. E ela já era conhecida. Agora, é uma estrela que normalmente, olha bem o que diz, que é afortunada e dá bênçãos, né? A partir do céu. E promete sucesso sem complicações. Tá vendo como não é a ideia principal de sucesso desse mapa? E deu exatamente a Lua, né? A Lua regente do meio do céu, conjunta a Betelgeuse, que está a quantos graus de latitude, declinação, longitude? 29 graus de Gêmeos. Aí, nessa posição. Então, essa estrela seria mais importante nesse mapa do que propriamente Algol, né? Não, é como os árabes leriam esse mapa. Parece um mapa calculado pelos árabes. É uma bênção vinda do céu. Olha bem os termos. É a bênção afortunada que vem do céu. Bênção para quem? Pois é, você não vê o avião vindo do céu enfiando na Torre Gêmeas? Essa é a mensagem que os árabes queriam passar. A leitura de bondade vem pelos árabes. Então, a gente não tem que estar numa visão do nosso mundo. Quem emitiu esse mapa aí foram os árabes. Eles que deram o sinal de guerra, né? E a guerra era uma guerra santa. Então, é muito complicado você ler um mapa desse com a visão americana. Você tem que ler um mapa desse com a visão árabe. Entendi. E tem consequências? Teve. É muito complicado a gente, em astrologia, ver qual o setor, quem é o emissor do mapa. Certamente o emissor do mapa não foi os Estados Unidos. O objetivo era pegar esse Júpiter exatamente onde que está aí o Sol dos Estados Unidos, né? Atingir a imagem dos Estados Unidos, né? Isso. Se não me engano, os Estados Unidos, 4 de julho, ele é nessa posição da independência. O mapa da independência, ele... Deixa eu ver. Search.
United States, acho que é esse. United. Deixa eu ver. Não, não é United States. Está. Ixi. Fechou tudo. Não gostou. Fui falar dos Estados Unidos, Salafaia não gostou. Fechou tudo que tinha. Calculei assim. Então, ele fechou tudo que tinha direito. Vamos ver aqui, abrir de novo. Search. USA. Mas a gente sempre tem que pensar... Foi assinado de madrugada esse mapa, né? Foi assinada a carta americana de madrugada. É muito confuso. É muito confuso essa história aí. Alguns falam, é muito improvável que tenha sido de madrugada. É muito improvável. Vamos ver. Cadê o diabo do mapa? Sumiu aqui no meio. Eles estavam reunidos, e o George Washington, tudo estavam reunidos, e o senador lá, um republicano, e se estendeu até mais tarde. Foi depois das 10 da noite. Não sei, dizem alguns que ele sido de madrugada. Aqui, ó. Aqui, ó. 13 graus de Câncer. Aquele Júpiter, e ele tem o Sol quase conjunto a Júpiter e tudo mais. Esse mapa, eu disse sim, é de 17 e 13. É um mapa mais aceito pelos astrólogos americanos. Mas como os astrólogos americanos eles gostam de criar toda a polêmica, então esse mapa tem essa versão e tem a versão dele em Gêmeos. O ascendente em Gêmeos. E que a Bernadette Brady até retificou. Eu acho que não bate. Não bate. Esse mapa americano ele é mais provável. E se a gente pegar aqui o da Torre Gêmeos, ó, ele pega 16 graus o meio do céu. Para 13 está exatamente na casa da morte aqui, ó. É onde que é os Estados Unidos. É provando para os Estados Unidos que a morte é uma das coisas que eles estão... Realmente foi a primeira vez que os Estados Unidos sofrem um ataque interno de uma força nos tempos modernos, né? Porque teve na época da Inglaterra, mas nunca mais tinha sido agredido internamente. Então, isso foi uma prova que eles podem morrer dentro do mapa. São vulneráveis também, né? Também são vulneráveis. Então, 13 graus, se você vê Plutão, aonde estava passando Plutão, em cima do ascendente desse mapa. Entenderam por que esse Plutão no ascendente do mapa é vital, né? E não é só Plutão. Estava Saturno passando, se você pegar o ponto médio dos dois, vai dar exatamente 13 graus. Então Saturno estava aqui, o grande maléfico na casa dos inimigos declarados, e Plutão na cúspide da primeira casa. Então, a gente tem sempre que pensar na estrela, assim, digamos assim, de uma forma assim, qual é a mais importante naquele mapa, de forma, vamos dizer assim, pontual. Ela é um ponto que ela vamos dizer assim, ela projeta em algum planeta, em algum ponto. Isso que eu não. Você tem que pensar ao contrário. Ela é um simples qualificador. Então, se o planeta está conjunto, principalmente conjunto, a estrela não é oposição, às vezes a oposição funciona, quadratura funciona, mas o negócio é conjunção. Se um significador está em conjunção com uma determinada estrela, tem significado. Tem significado. Feita a Lua, no momento aqui no mapa horário, estava em cima de Algol. Tem significado. Entendeu? Não faça o contrário. A estrela é o elemento indicador. Não, os planetas são os que fazem o efeito. Mas você não pode pensar só em conjunção por longitude, mas tem que pensar em declinação também. Agora, Adam, você não pode fazer um cursinho para a gente de astronomia, não?
pequenininho. De astronomia? Mas quem assim, estaria interessado em astronomia? Eu já dei aula de astronomia, mas... Aonde está que eu não vi? Em 1995. Então, você tem que repetir de novo os novos alunos. Ai, meu Deus. Não, eu gosto muito de astronomia. Você vai morrer dando aula para nós. Pois é, olha o meu karma, olha o meu karma. Karma, olha tanta gente que está ajudando. Tirando o seu karma, hein? Será que eu estou ajudando ou estou perturbando a cabeça de vocês? Essa é minha dúvida, tá? Falar de astrologia para mim, eu falo, mas eu tenho medo de falar de astrologia, porque eu acho que eu confundo a cabeça das pessoas. Não, a gente começa a entender o raciocínio. Que eu acho que é interessante para a gente, porque astronomia você tem muito conhecimento e a gente não é dessa área. Então, assim, algumas coisas ajudam a entender na astrologia. Não, tem até um livro muito bom chamado Astronomia para Astrólogos, escrito em inglês, muito bem feito. E quando a gente olha um mapa astral, a gente está vendo um plano, né? E ao ver um plano, a gente acha que o resumo do céu é um plano, mas na verdade o mapa astral é uma coisa esférica. Na verdade, é uma extensão do globo terrestre. Sim. Não é do globo terrestre, do globo celeste que está na Terra num determinado momento. Ali, nenhum desses planetas, a não ser o Sol e o eixo nodal, estão nesse plano. O resto estão nesse plano. O resto está para cima ou está para baixo. Entendeu? E esse tá para cima ou tá para baixo indica que claro, todas as casas terrestres estão nesse mesmo plano do mapa astral. Mas alguns estão para cima e para baixo. E o Plutão é o capetinha do mapa. Às vezes as coisas não batem muito bem, porque ele é o planeta mais excêntrico. Ele fica com a maior declinação possível. E aí ele costuma aparentemente estar numa casa, mas na verdade, se você fizer a projeção não de longitude, mas visual do planeta, ele está em outra casa. Ah, é? E dá uma distorção, dá uma distorção. Uma distorção e às vezes muito grande. Então... O Robert Hand, ele é um astrólogo. Ele é muito consciente da astronomia e ele faz uma mostra que muitas vezes nós estamos considerando um planeta numa casa, mas ele já está em outra. E pior ainda, né? Planetas, por isso que o pessoal que faz a astrologia não tradicional, eles acham que funciona só até Saturno, né? Eu provo que não é até Saturno, mas é até Urano e Plutão, Netuno, Plutão. Isso eu fiquei de falar, né? É uma temática que a gente pode eventualmente, se não aparecer outra crise nesse país, né? A gente fala na semana que vem sobre os transaturninos. Legal. Porque os transaturninos, eles são muito importantes. E eu tenho provas contundentes que o raio deles, que às vezes não é visível a olho nu, mas é visível na nossa sensibilidade espiritual, ele marca momentos importantíssimos e de milhões de pessoas ao mesmo tempo. E quando eu vejo essas provas, as primeiras, ninguém nunca me provou, tinha mostrado isso, com aqueles mapas que eu faço de bolsa de valores. Como que o Plutão influencia tanto na bolsa de valores? Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Como pode ser? Deixa eu ver, acho que eu não tenho aqui. Mas você já pensou... Aqui, aonde Netuno? Olha que loucura. Netuno está lá na casa do chapéu, fisicamente. A luz dele para chegar na Terra leva 4 horas. Já passou um signo inteiro, um ângulo inteiro, uma casa inteira até a luz dele. Fisicamente, não é ele. Não é ele. É a luz que a gente nem vê, que chega à Terra
e que provoca isso. O que é isso aqui que vocês estão vendo? Ó, aqui é um movimento de milhões de dólares, bilhões de dólares do Dow Jones na Bolsa de Nova York. Na hora que fez uma semi-quadratura, nenhum aspecto tão importante, uma semi-quadratura exata com Netuno, com a luz de Netuno, o Sol leva 8 minutos luz para chegar na Terra, né? Então é praticamente instantâneo. Mas essa luz do Sol, em semi-quadratura, tendo a Terra como fulcro, os dois fizeram a semi-quadratura exata, a bolsa despenca. Rola. Milhões de dólares rolando aqui para baixo. E ela só vai começar a ter alguma salvação depois que passar o aspecto. E eu descobri, matematicamente, quais são as curvas de influência. Eu tenho milhares dessas curvas mostrando como os planetas funcionam. Aqui é um momento exato de Mercúrio quadratura Marte. Exato nesse ponto aqui na Bolsa de Nova York, que aconteceu 31/12/2013, às 9h29, até às 11h29, esse mapa todo. Então a Bolsa vinha alegre, contente assim, começou a influência, esse vulcãozinho aqui é a influência. Começou a influência, troço, passou a influência, subiu. Você joga na bolsa? Eu brinco de bolsa. Eu não jogo. Eu brinco. Eu não tenho muita grana, não, e é perigoso, porque às vezes, então você tem que saber muito de bolsa. Até o momento que vai ter o problema, você sabe que vai ter o problema. Mas você não sabe se vai ser para cima ou se vai ser para baixo. E aí precisa de uma outra análise chamada análise gráfica, que o pessoal de investimento faz. Unindo a análise gráfica, que mostra a tendência, com a astrologia, que mostra o momento, dá muita grana. Ainda bem que ninguém acredita, porque quando eu falo é astrologia, ninguém quer saber. Aí eu falo assim, graças a Deus, eu não preciso sofrer aqui. É verdade, ninguém acredita que a astrologia possa influenciar. E por que isso aqui? Eu estou mostrando que influencia. Aí o cara fala assim, não é possível. Eu falo assim, ou todo mundo é astrólogo, ou a astrologia influencia essas milhões de pessoas que estão julgando. Aliás, só funciona com milhões de pessoas. Tem baixas e altas que a gente não sabe muito bem por que elas são causadas. Aqui vocês estão vendo um pequeno aspectozinho que supostamente eu achava que era pouco importante. De repente, houve uma alta, um pico exatamente por influência desse elemento aqui, que eu não sei aqui agora o que é. Mas aqui eu tenho certeza que é Mercúrio e Plutão. Mercúrio e Marte. E aí vai. É interessante. Eu brinco. Faço meus programas. Tem, Adon. Tem. Mas eu explico um pouco mais. Esse fluxo energético. É um fluxo energético, você tem razão. É uma coisa. Sim, aí que tal detalhe. É uma onda, só que por ser uma onda, o planeta em si, ele reflete a luz do Sol. Então, essa onda refletida sobre a esfera, isso gera um impacto, porque se a gente analisar bem as massas humanas, aí, o pessoal envolvido, isso representa uma insignificância dentro do universo, essa energia toda, né? Porque, então, por isso que dá essas oscilações, creio eu, né? Bom, então, o problema é a gente provar isso. É que nem fosse dobraduras, tá entendendo? Então, dobraduras energéticas. Dobradura, já está provado as dobraduras aí que aconteceram no universo, né? E que captaram por trombada de galáxias e chegam essas ondas e elas mostram que tem uma diferença no tempo, uma aceleração no tempo, que foge da velocidade da luz. E essas ondas são... Eu vou ter que... Eu estou com medo de
de não terminar aqui, não gravar. Um momentinho. Eu vou só desligar e vou stop sharing e vou parar